Olá, alunos do primeiro ano, aqui é o professor Luiz, tudo bom? Então vamos para o nosso assunto desse trimestre, o primeiro assunto desse segundo trimestre. Vamos falar de vetores, tá? É um assunto bem importante e ele é básico para alguns assuntos que nós vamos ver daqui para frente na física, tá? Além, lógico, eu consigo trabalhar com vetores também na cinemática, mas ele vai ter um papel bem importante nos próximos assuntos que nós vamos trabalhar, ok? Então vamos lá. Antes de começar a falar propriamente dito de vetores, nós precisamos caracterizar alguns tipos de grandezas. Tá? Na física, nós separamos grandezas em grandezas escalares e vetoriais. A grandeza escalar é aquela que tem uma característica bem peculiar, bem simples de se visualizar, que é um valor numérico e uma unidade medida. Então, basta apenas esses dois elementos para uma grandeza escalar existir. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. A massa, 2 kg, 2 gramas. Comprimento, 2 metros, 2 km. Tempo, 1 hora, 60 segundos. Área, 2 metros quadrados. Volume, 2 metros cúbicos. Então, eu consigo caracterizar uma grandeza escalar tendo apenas esses dois elementos, um valor, ok, e uma unidade medida. Tá? Então, é bem simples você visualizar uma grandeza escalar, ok? Agora, a grandeza vetorial, ela além desses elementos do valor numérico e da unidade medida, eu preciso também conhecer uma direção e o sentido dessa grandeza, ok? Sentido e direção e um valor numérico e uma unidade medida. Vamos dar um exemplo. Para um piloto ele sair daqui para São Paulo, ele não pode só saber qual é a velocidade que ele vai ter que tomar. Ele precisa também saber qual é a direção que ele vai ter que direcionar o avião, ok? Ou ele vai ter que voar para Nordeste, a Norte, a Sudeste, a Leste, a Oeste, ao Sul, tá? Então, além da velocidade, além do tempo, além de conhecer a distância daqui até esse determinado lugar, ele precisa saber a direção que ele precisa seguir para ir para esse lugar. Tá? Então, a grandeza vetorial ela tem essa característica. Eu preciso, além dos valores, eu preciso saber a direção e o sentido que eu preciso tomar. Ok? Então, grandeza escalar, apenas valor numérico e unidade medida. Grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade medida, direção e sentido. Ok? Nessa aula, nós vamos trabalhar apenas com grandezas vetoriais e o elemento físico que representa uma grandeza vetorial, que é o vetor. Ok? É uma representação gráfica. Então, o vetor é uma representação gráfica de uma grandeza vetorial. Então, vamos lá. Vetor. Vetor é um segmento de reta com uma seta em sua extremidade, tá? Em uma das suas extremidades, apenas uma. O comprimento do vetor ele é proporcional ao valor numérico da grandeza física que ele representa, ok? Então, vamos ao exemplo aqui. Ó. Eu tenho um vetor deslocamento. A representação de vetor é essa setinha aqui em cima. Então, eu tenho o D aqui, então o vetor D, e ele representa o deslocamento de 20 km. Então, aqui eu tenho o valor numérico e a unidade medida, e uma seta representando essa grandeza vetorial, ok? Então, deslocamento, o vetor deslocamento, eu preciso representar pela setinha aqui, ó. Tá vendo? Então, é uma representação gráfica dessa grandeza. Tá? Então, temos um valor e a unidade. Então, o valor que nós damos ao vetor, nós chamamos de módulo. Então, qual é o módulo do vetor D? 20 metros, 20 quilômetros, ok? Então, o valor é o módulo. Então, qual é o módulo do vetor deslocamento? Ou seja, do vetor D? 20 quilômetros. Além do módulo, eu preciso ter um sentido e uma direção. Então, a seta do vetor indicará o sentido da grandeza, ou seja, para onde ela está indo. A posição que o vetor estiver desenhado indicará a sua direção, ok? Então,
a seta vai indicar para onde o vetor está indo e o desenho da seta desse vetor vai indicar a sua direção. Tá? Vamos ver num exemplo aqui. Então, um vetor ele possui esses três elementos: módulo, direção e sentido. Então aqui eu tenho alguns vetores: o vetor A, o vetor B, o U, V e o W. Lembrando que a representação de vetor é a letra com a setinha em cima, ok? Então, no vetor A, esse primeiro, nós temos o módulo A. Eu não sei qual é o valor, então eu vou chamar de A. Então, o módulo A. Qual é a direção? A direção, olha aqui, é horizontal. E qual é o sentido dela? É para onde a setinha está apontando. A setinha está apontando para a direita. Então, o sentido é da esquerda para a direita. Ok? Então, o vetor A tem módulo A, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. O vetor B, aqui o segundo, ele tem módulo B, também tem direção horizontal, só que o sentido, para que lado a setinha está apontando? A setinha está apontando para a esquerda, desculpa, está apontando para a esquerda. Então, o sentido dela é da direita para a esquerda. Então, o vetor B possui módulo B, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Próximo vetor é o vetor W. O vetor W, então, tem módulo W. Então, lembrando, eu estou colocando aqui as letras A, B e W porque eu não sei, está representando um valor qualquer, tá? Então, poderia ser aqui qualquer número. Então, o vetor W tem módulo W. Agora, a direção. Tá vendo? A direção ela é horizontal. E para onde que a setinha está apontando? A setinha está apontando para cima. Então, o sentido é de baixo para cima. De baixo para cima. Ok? Próximo vetor. O vetor U. Módulo U, ok. Direção oblíqua. Então, ela não é nem horizontal e nem vertical. Ela é oblíqua. Algumas pessoas chamam de inclinado, tá? Mas a maneira correta de chamar é direção oblíqua. Agora, o sentido. O sentido, tá vendo que está indo da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, ok? Tanto faz, da esquerda para a direita ou de baixo para cima. E o último vetor é o vetor V. Tem o módulo V, também em direção oblíqua, ok? E vai da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, ok? Então, nós vimos, nesse caso, o módulo, que é o valor, a direção horizontal. Então, prestando bem atenção. Módulo é o valor. Direção, ela pode ser horizontal, oblíqua ou vertical. E o sentido é o lado que a setinha está indicando. Pode estar indicando para a direita, para a esquerda, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Ok? Então, esse é a representação de uma grandeza vetorial. Tá? É o vetor. Representação gráfica de uma grandeza vetorial. Bom, como a gente vai trabalhar com isso na física, nós vamos precisar operar. Então, vamos fazer adição de vetores. Bom, para eu adicionar ou operar dois ou mais vetores, eu preciso levar sempre em consideração a direção e o sentido de cada vetor, porque a direção e o sentido dos vetores é que vai me indicar a operação que eu tenho que fazer. Tá? Então, é bem importante não só o valor, tá? É bem importante eu ter em mente que eu vou precisar da direção e do sentido para indicar o tipo de operação que eu estou fazendo. Então, a princípio, nós temos vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou ter, vamos pegar aqui um exemplo, aqui um vetor horizontal e outro vetor horizontal. Ok? Um vetor horizontal, os dois vetores horizontais. Deixa eu fazer isso aqui de novo, para ver se vai ficar mais bonito. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho vetor aqui e outro vetor aqui. Perceba que eu tenho dois vetores horizontais. E eles estão indo apontando para onde? Para a direita.
Então, eles têm mesma direção e mesmo sentido. O ângulo entre eles é de 0 grau. Então, toda vez que eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, o ângulo entre eles é de 0 grau. Ok? Bom, vetores de mesma direção, mas de sentidos opostos. Ok? Mesma direção, mas de sentidos opostos. Aqui. Saiu bem feiozinho isso aqui, né? Desculpa, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Isso aqui saiu bem feio. Então vamos lá. Mesma direção, mas sentidos opostos. Direção horizontal, só que um está apontando para a direita e outro para a esquerda. Tá vendo? Mesma direção, são horizontais, porém um está apontando para a esquerda e outro para a direita. Então eu tenho sentidos opostos. Aqui em cima, mesma direção, embaixo, sentidos opostos. Toda vez que eu tenho vetores de mesma direção, porém, mas de sentidos opostos, o ângulo entre eles é de 180 graus. Ok? Temos também os vetores perpendiculares. Vetor perpendicular não vai ter a mesma direção e também não vai ter o mesmo sentido. Então, eu vou ter um vetor horizontal, ok? Um vetor vertical. Tá? Então, ó, tem um vetor horizontal e um vetor vertical. Toda vez que eu tiver um vetor horizontal e um vetor vertical, o ângulo entre eles, ok, vai ser de 90 graus. Então, nós chamamos de vetores perpendiculares. Ok? Então, vetores perpendiculares, eles têm direções diferentes e sentidos também diferentes. Lógico, né? Então, direções e sentidos diferentes. E um vetor oblíquo, vetores oblíquos, ele tem um ângulo entre 0 e 180 graus. Também, assim como os vetores perpendiculares, eles têm sentidos diferentes. Então, eu posso ter um vetor para cá e um vetor para cá. Olha lá, tem aqui um vetor inclinado, um outro também vetor inclinado, mas com sentidos opostos, sentidos diferentes. Então, eu tenho aqui um ângulo entre eles. Então, os vetores oblíquos, eu vou ter um ângulo entre 0 e 180 graus diferente, né, de 90, diferente de 0, diferente de 180. Então, eu vou chamar de vetores oblíquos. Eles não vão ter a mesma direção, a direção vai ser diferente. Ok? Então, para eu operar esses vetores, eu preciso então considerar direção e sentido de cada vetor. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, ângulo de 0 grau. Então, aqui eu tenho os vetores A e B. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a extremidade final do vetor B e juntar na extremidade inicial, ou seja, na setinha. Eu vou pegar bundinha com cabecinha, tá? Ó, bundinha do B com a cabecinha do A. Eu vou juntar. Quando eu juntar os dois vetores, eu vou criar um terceiro vetor. Tá vendo? Ó? Vou criar um terceiro vetor. Então, de dois vetores, mesma direção e mesmo sentido, eu criei um terceiro vetor. Para eu somar, é só pegar o valor do vetor A com o vetor B. Vamos somar. Então, resultante, esse R aqui é de vetor resultante, é o vetor A mais o vetor B. Ok? Vetores de mesma direção, porém, mas com sentidos opostos. Então, aqui é o vetor A e o vetor B. O que eu faço? Eu vou pegar, está vendo aqui? O vetor A indo para a direita, o vetor B indo para a esquerda. Ok? Então, está vendo que sobra um espacinho aqui no vetor A? Como o vetor A é maior, tá? Sobrou um espacinho. É como se eu pegasse o vetor B e colocasse aqui em cima do vetor A. Ok? Está vendo que sobrou um espacinho? Essa diferença de espaço é que é a resultante. Então, a resultante vai ser o módulo, ok, do vetor A menos o vetor B. Por que módulo, professor? Porque aqui eu não vou ter um número negativo. Tá? E a setinha ela vai indicar, ou seja, o vetor ela vai indicar o sentido do maior vetor. Ok? Então, como o vetor A é maior do que o vetor B, o sentido do vetor resultante vai ter o mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido do maior vetor. Ok? Então, se por acaso o vetor A fosse desse tamanho,
vetor B fosse maior, tá vendo? Aqui o vetor B, aonde estaria a resultante? Vou pegar uma outra cor aqui. Aonde estaria a resultante? A resultante, ó, seria esse espacinho aqui, essa diferença. Ok? Então, a resultante vai ser o módulo de A menos B. Mas, ó, olha o sentido. Quem é o vetor maior? O vetor maior não é o B, então o sentido vai ser no mesmo sentido do vetor B. Ou seja, da direita para a esquerda. Tá? Aqui nesse caso, o vetor A é maior, então o sentido vai ser da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho o vetor resultante, sentidos opostos, é só subtrair. Ok? Bom, vetores perpendiculares. O que nós vamos fazer nos vetores perpendiculares? Eu vou juntar as duas extremidades finais dos vetores. Tá? Dependendo do caso, eu posso juntar as duas extremidades. Então, bundinha com bundinha. Ok? Então aqui eu tenho o vetor A vertical, o vetor B horizontal. Vou traçar, então aqui, ó, em relação ao vetor B, eu vou traçar um vetor paralelo, tá vendo? Isso aqui é imaginário, não existe, então eu vou traçar um vetor imaginário paralelo a B e um vetor imaginário paralelo ao vetor A. Então, tracei aqui, ou seja, é só pegar esse vetor, traçar uma outra reta aqui e aqui também. O encontro dessas retas, tá vendo? Aqui elas se encontraram. Eu vou traçar um vetor que liga as duas extremidades finais do A e B até o encontro desses vetores imaginários. Então, está aqui o meu vetor resultante. Ok? Como formou aqui, ó, um triângulo, tá vendo? E esse triângulo é retângulo porque o ângulo de 90 graus está aqui, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Ou seja, o vetor resultante ao quadrado é o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Como queremos calcular o vetor resultante, é só extrair a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então, em vetores perpendiculares, para eu somar os vetores, basta fazer isso daqui. Ok? Fazer a aplicação do teorema de Pitágoras. Bom, vetores oblíquos. O ângulo entre eles é de entre 0 e 180 graus. Então, aqui eu tenho o vetor U e o vetor V. Vetor V e vetor U. Vou juntar as duas extremidades, tá vendo? Juntei as duas extremidades, vetor V, vetor U, e aqui está o ângulo entre os dois vetores, ou seja, esse ângulo alfa está entre 0 e 180 graus. Não pode ser 90, não pode ser 0, também não pode ser 180. É um ângulo diferente, ok? Bom, como no perpendicular, o que nós vamos fazer? Eu vou traçar um vetor paralelo ao V, imaginário, um vetor paralelo ao U, ok? Tá vendo? Esses dois vetores vão se encontrar e eu traço um vetor resultante saindo lá da extremidade. Tá vendo? Então, esse vetorzinho aqui é um vetor resultante. Para eu calcular o valor dessa resultante, ou seja, dessa soma, eu vou aplicar que em matemática nós chamamos de lei de cosseno. Ok? Então, eu tenho resultante ao quadrado, vetor U ao quadrado, mais vetor V ao quadrado, mais duas vezes vetor U vezes vetor V, cosseno do ângulo dado, ou seja, o cosseno deste ângulo aqui. Ok? Então, a gente chama essa resultante aqui do teorema de Pitágoras estendido. Está vendo que aqui eu tenho um teorema de Pitágoras acrescentando o 2 vezes U vezes V vezes o cosseno. A gente chama isso aqui em matemática de lei de cosseno. Ok? Então, nós temos 4 maneiras de somar vetores, encontrar vetores resultantes, que são os vetores mesma direção e mesmo sentido, mesma direção mais sentidos opostos, vetores perpendiculares e vetores oblíquos, ok? Então, aqui aplicando no perpendicular o teorema de Pitágoras e nos oblíquos a lei de cosseno, ok? Na hora do exemplo, na hora do exercício, nós vamos praticar isso daqui. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Um bloco é puxado sobre uma superfície horizontal por duas forças, conforme indicada na figura. Então, aqui tem um bloco horizontal, está sobre um plano horizontal. Desconsiderando qualquer outra força, ou seja, não tem mais nada aqui em cima desse corpo,
calcule um módulo da força resultante aplicada sobre o corpo, sua direção e o sentido. Então vamos olhar aqui a figurinha. Então as únicas forças que estão atuando sobre o corpo é a F2 e a F1, as duas forças F1 e F2. Perceba que elas são horizontais. Beleza, então elas têm a mesma direção, horizontal. Está vendo que as duas setinhas estão indicando para a direita? Então elas também têm o mesmo sentido. Então as forças elas são horizontais e têm o mesmo sentido. Então força resultante vai ser igual à primeira força 7 mais 5. Ok? Então a força 1 mais a força 2. Força resultante vai ser igual a 12 newtons. Esse N aqui é de newtons, é a unidade de grandeza de força. Ok? Então, qual é o módulo da força resultante? 12 newtons. Beleza? Agora, vamos calcular a direção. Bom, as forças mudaram a sua direção? Não, elas continuam sendo horizontais. Então, a direção ela é horizontal. Ok? Ela é horizontal. Agora, qual é o sentido? A força resultante, as duas forças, elas não estão indo para a direita? Se elas estão indo para a direita, eu somei as duas, o sentido, desculpa, vai ter a mesma dos anteriores. Ou seja, ela vai ser para a direita. Então, o sentido para a direita. E aonde vai estar a força resultante? Ora, como eu tenho as duas forças, a força resultante vai estar para cá. Beleza, é só somar as duas forças. Força resultante é só somar. Mesma direção e mesmo sentido. Ok? Então, forças de mesma direção e mesmo sentido é só somar. A direção não muda e a força resultante é para o mesmo lado que estão apontando as duas forças, ok? Então, direção horizontal, sentido para a direita, módulo 12 newtons. Agora, fazer diferente. Está vendo que eu tenho o mesmo bloco sobre o plano horizontal, só que agora as forças elas estão indo para sentidos opostos. A direção ela é horizontal, está vendo? Então, direção horizontal, paralela ao plano. Ok? Só que eu tenho sentidos opostos. Então, a força resultante, já que são sentidos opostos, é só fazer 7 menos 5. Sentidos opostos, força resultante é igual a 2 newtons. Ok? Então, qual é o módulo da força resultante? 2 newtons. Ok? Então, só pegar 7 menos 5. Agora, a direção. A direção é horizontal ainda. Então, a direção, desculpa, estou falando de direção. Então, a direção, ela é horizontal, porque nenhuma das duas forças mudou o seu destino. Ok? Agora é o seguinte, vamos ver qual é o sentido. Tenho duas forças em sentidos opostos. Para que lado está a maior? A maior está indo para a esquerda. Então, o sentido na resultante vai sempre tender para o sentido da maior força. Então, como a maior força é 7 newtons, o sentido da força resultante vai ser para a esquerda. Ok? Então, aqui está a força resultante. Bom, para quem já brincou de cabo de guerra, é isso daqui que acontece no cabo de guerra. Ok? O cabo de guerra é aquele que você tem várias pessoas de um lado, várias pessoas do outro, numa corda, e ganha aquele que derrubar aquele grupo primeiro. Tá? Ou seja, então imagina, eu tenho aqui um grupo de 7 pessoas puxando, um grupo de 5 pessoas puxando. Vamos supor que todas têm a mesma força. Qual é o grupo que vai ganhar? Ora, é o grupo de 7 pessoas, porque eu tenho uma quantidade de pessoas maior. E para que lado elas vão puxar o outro grupo? Para a esquerda. Então, a força resultante ela tem sentido para esquerda. Ok?
Tranquilo. Então, o módulo da força resultante é de 2 newtons, porque são opostos, então 7 menos 2. A direção é horizontal, porque não mudou, e o sentido é para a esquerda. Beleza? Próximo exemplo. Um carro percorre uma trajetória ABC em 50 segundos, ou seja, ele sai do A, passa pelo B e chega no C. Ok? Determine nesse intervalo de tempo, primeiro, o módulo do vetor de deslocamento. Então, vamos analisar a figura. Então, nós temos aqui um vetor que vai de A para B. Ok? Temos outro vetor que vai de B para C. E eles, como são aqui a rua, tá? São as ruas e as quadras elas são perpendiculares, eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu tenho um vetor horizontal, um vetor vertical e um vetor horizontal, formando um ângulo de 90 graus. E aonde está o módulo do vetor de deslocamento? Ora, o vetor de deslocamento é a soma desses vetores, então vai estar aqui, ó. Ou seja, está aqui o vetor de deslocamento. Lembra que aquela frase que diz a menor distância entre dois pontos é uma reta? É a menor, né, distância entre dois pontos? Então, se eu estiver andando aqui, eu vou andar um pedaço bem maior. Se eu estiver andando aqui, eu vou andar bem menos, né? Bem menor. Tá? Então, o vetor de deslocamento vai de uma extremidade à outra aqui na rua. Então, para eu calcular esse módulo, perceba que os vetores eles são perpendiculares, então é só calcular o teorema de Pitágoras. Então, vetor de deslocamento vai ser igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Ok? Nós vamos ter 100 ao quadrado 10.000, 100 ao quadrado 10.000, 10.000 mais 10.000, 20.000. Tudo isso na raiz quadrada. Ora, mas 20.000 não é a mesma coisa que 2 vezes 10.000? Sim, né? Então, quem é que tem raiz quadrada aqui? 2 tem raiz quadrada? 2 não tem raiz quadrada exata, mas 10.000 tem. A raiz quadrada de 10.000 é 100 vezes raiz de 2, como aqui está em metros, então 100 raiz de 2 metros. Então, qual é o valor do vetor de deslocamento? Vamos colocar aqui, vetor de deslocamento é igual a 100 raiz de 2 metros. Ok? Vetor de deslocamento, ou seja, daqui para cá, esse vetor tem módulo de 100 raiz de 2 metros. Vamos na letra B. Ele quer o módulo do espaço percorrido. Ora, espaço é uma grandeza escalar. Então, o espaço percorrido, vamos chamar de ΔS, vai ser 100 mais 100, que vai ser igual a 200 metros. Ok? Então, qual é o espaço percorrido? Saiu de A, andou 100 metros, saiu de B, andou mais 100 metros, 100 mais 100, 200 metros. Ok. Letra C, ele quer agora a velocidade escalar. Ora, qual é a minha grandeza escalar que eu estou usando no problema? É o ΔS, ora, o módulo do espaço. Então, 200. Então, a velocidade escalar vai ser 200 divididos pelo tempo, que é 50. E vai dar 4 metros por segundo. Ok? Então, a velocidade escalar vai ser de 4 metros por segundo. Tranquilo? Agora, na letra D, ele está pedindo um módulo da velocidade vetorial. A velocidade vetorial, eu vou ter que usar o vetor deslocamento. Então, a minha velocidade vetorial, já que eu quero vetorial, eu tenho que colocar a setinha para representar que é um vetor, vai ser o deslocamento vetorial
que é o vetor deslocamento, 100 raiz de 2 dividido pelo tempo, que vai dar 2 raiz de 2 metros por segundo. Ok? Então, nós temos duas situações aqui. Nós temos uma física escalar. Onde que é a física escalar? Que é o espaço percorrido e a velocidade escalar. Ok? E temos uma física vetorial, que eu tenho um vetor deslocamento e temos a velocidade vetorial. Ok? Então, eu trabalhei a resultante dos vetores que eu fiz aqui, indo de A para B e de B para C. Ok? Bom, meninos, no caso de dúvidas, postem lá na sala Google, ok? Assistam os vídeos que eu vou postar e façam os exercícios. Mais uma vez, no caso de dúvidas, voltem lá nos vídeos, voltem na teoria e postem essas dúvidas na sala Google. Não vamos deixar passar dúvidas daqui para frente, ok? Então, até a próxima aula e bons estudos a todos. Tchau!